Venho aqui hoje com tristeza. Tristeza porque mais uma guerra está começando. E não tem nem muito o que falar, né? Dessa destruição, dessa vontade de destruir que o homem tem. Não sei se vai acabar, se não vai acabar. Mas eu me volto para o Edgar Morin. Edgar Morin, um filósofo francês, que acabou há pouco tempo atrás, fez 104 anos, e continua lúcido, e continua, apesar de tudo, esperançoso. Eu já falei dele aqui diversas vezes. No livro dele, Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, que continua atualíssimo, é um livro do ano 2000, né? Esses sete saberes são necessários para uma compreensão, né, do que é a vida, do que é a condição humana, né, da identidade planetária do homem que ele fala. Né? Nós não temos mais que ficar preocupados com essas divisões. É o gênero humano. Né? Então, a ética que ele propõe é uma ética para todos, para o mundo inteiro. Mas hoje eu quero falar especificamente de uma dos ensinamentos dele, né, que ele já comentamos aqui sobre enfrentar as incertezas, que é o que acontece diariamente agora, né? A gente planeja, 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 de repente tudo vai por água abaixo. Né? Por quê? Porque o mundo é feito de incertezas, a vida é feita de incertezas e a gente tem que saber enfrentá-las para conseguir viver bem. Né? Mas eu vou falar hoje de ensinar a compreensão. Não é a compreensão intelectual. Ele fala que até tem dois tipos de compreensão, né? Você compreender um problema, você conseguir entender, né, alguma situação. Não. Ele fala da compreensão no sentido de compreender o outro. Acabar com o etnocentrismo, né? A questão da raça, a questão de Oriente e Ocidente, essa separação. Nunca houve tanta coisa como agora em relação aos imigrantes, por exemplo. Né? Existe uma ojeriza, um xenofobismo, né? Quer dizer, o estrangeiro é o outro, e eu não consigo entender o outro. Por que eu não entendo o outro? Né? Por que a gente divide? E ele diz que, então, ensinar a compreensão, ele fala, mesmo um fanático, a gente tem que compreender as razões por que ele chegou a ser fanático. Ele não pode nos compreender, mas nós devemos compreendê-lo, né? Procurar saber por que ele chegou nesse ponto. Né? Então, acabar com esse egocentrismo é tudo para nós, né? Centralizar tudo. A gente ampliar essa compreensão, né? Chegar até o outro é difícil? É difícil. É possível? Eu não sei se é completamente, absolutamente possível, mas eu acho que a gente deve tentar ensinar desde as crianças, né? Todos esses ensinamentos dele estão voltados para a criança, para o estudante, né? Porque você, através de um filme, por exemplo, ele fala, você pode ensinar a compreensão. Porque num filme, num romance, você fica no lugar do outro. Você sente aquilo que o outro está sentindo. Né? Você fala hoje tanto em empatia, etc. Mas é isso, você se colocar no lugar do outro e tentar compreender as razões do outro. Né?
é interessante que Edgar Morin, ele esteve no Brasil e aquele deu uma grande entrevista lá para os anos, eu acho que foi 2010, por aí. Uma grande entrevista em que ele falava bem, muito bem das novelas, que ele adorava assistir novela. Porque a novela você também tem essa quantidade enorme de personagens, cada um com um estilo de vida, cada um com um pensamento próprio. Então, você, ao ver novelas, você também está aprendendo. Ele vai contra... O único intelectual assim que se colocou a favor das novelas é o Renato Janine Ribeiro, aqui, nosso professor de filosofia também. Em geral, ninguém fala em novela. Até aqueles que assistem, parece que tem vergonha de falar que assiste novela, né? Mas, enfim, o Edgar Morin, ele lembrou até de uma novela muito antiga, A Escrava Isaura, que fez sucesso na China, né? Então, tudo pode contribuir para ensinar essa questão da compreensão humana, você chegar numa ética, né, que não tenha essas divisões entre o Oriente e o Ocidente, o pensamento assim, o pensamento assado, né, compreender o outro. Principalmente agora, que eu não sei onde vai levar isso, ninguém sabe, né? Está apenas começando, mas é com profunda tristeza que a gente vê mortes de inocentes, né? Porque os grandes resolvem entrar em guerra. Pensem no Edgar Morin. Obrigada.